Olá, pessoal. Vamos começar aqui, então, a sessão. Deixa eu começar a compartilhar. Bom, então, hoje vamos falar da solução LEAP, né? A ideia hoje é apresentar os primeiros passos, e para isso eu trouxe aqui um exemplo prático que eu queria mostrar, e como nossas sessões agora são, né, bem diretas e bem técnicas, né? A gente vai logo entrar na solução. Então, aqui eu quero apresentar direto a ferramenta. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui é o LEAP, tá? Uma solução para Citizen Developer, ou seja, uma solução para aquelas pessoas dentro da corporação, da organização, que têm o conhecimento lógico da solução que eles precisam tá criando, né? Ou alguma coisa que eles precisam melhorar no processo interno ou externo, comunicação e obtenção de dados com seus usuários, seus clientes, enfim. E é uma maneira da gente empoderar esse público, né, que não tem aquele conhecimento técnico profundo de programação, de codificação, mas tem, né, esse conhecimento lógico, né, e o conhecimento do negócio, né? Então, o caso que eu queria trazer aqui é justamente para uma área de negócio que trabalha em cima de, principalmente, planilhas, né? Então, é uma solução que vai nos ajudar a evitar aquela comunicação via e-mail, onde você envia e recebe vários, vários e-mails com a planilha, cópia da planilha, e você também tem a questão da reprodução desses dados. Então, você pode ter uma redundância de dados e no final você tem que acabar coletando e consolidando várias informações em uma mesma planilha. Isso pode gerar erros, gerar inconsistências, enfim, em um trabalho enorme, né? Então, com isso em mente, a gente vai começar a criar uma aplicação aqui, tá? Que é através da importação da planilha, né? Do arquivo da planilha. Então, aliás, eu posso até aqui mostrar para vocês a planilha que eu tenho. Deixa eu buscar aqui. Esse aqui. Então, uma planilha bem simples, tá? Que contém os dados de um curso, tá? Então pensa num usuário de negócio que está criando, né, um catálogo de cursos, e aí você vê, a gente tem aqui uma coluna com o número do curso, o título, a data, a hora. E aí uma coisa importante a se observar são os dados dessa planilha, né? Além dos títulos que eu estou mostrando aqui, você vê aqui, né, são informações numéricas, aqui são campos textuais, né, que não se repetem, aqui um campo data, então a gente pode até ver aqui em cima que o campo muda, né, o tipo. Então, aqui o campo hora, aqui é um campo de moeda, né, tipo moeda. E vejam que interessante, a localização e o nome do instrutor são colunas que têm dados que se repetem. Então, por exemplo, esse curso aqui, Boston, né, vão ter 2 cursos, né, aliás, 3. Então, alguns lugares se repetem. E a gente vê também que o nome de alguns instrutores aqui se repetem também em alguns cursos, né? Então, é uma coisa a se observar aqui na hora que eu for importar. A foto, né, aqui do curso é uma URL, a capacidade é um campo numérico, e a descrição você vê que é um campo, é um texto, né, mas é um texto bem maior do que um texto que a gente está vendo ali do título, né? Então, deixa eu guardar aqui essa planilha. Não vamos precisar mais dela. Então, vou pegar essa planilha aqui. Ela está aqui no meu desktop. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão observar é que a gente analisa a planilha, né, a ferramenta analisa a planilha,
e identifica todas as tabzinhas que tem dentro da planilha, e consegue trazer todas elas, né? No caso ali só tinha uma, eu posso chamar aqui de cursos, né? Opa. Cursos vai ser o nome da nossa planilha e nossa aplicação. E vejam que eu tenho aqui também todas as colunas, né, que ele identificou, e ao lado a gente tem os tipos, né? Então, veja que para o campo número do curso, ele viu que é um tipo numérico, o título é uma entrada única, a data é data, né? A hora é hora, o custo aqui é currency, né? Ou moeda. E olha que interessante, lembra que eu falei da localização instrutor, que tem valores que se repetem? Então, ele identificou como select one, né? Ou seja, ele vai permitir que o usuário selecione entre uma das entradas que estão lá. Vocês vão ver o que isso acontece, no final das contas. O Pictures, né? Que é uma URL, é um website, a capacidade numérica de novo. E a descrição, lembra que era um texto bem maior? Então, a gente está vendo aqui que é um multi-line entry, né? Uma entrada multilinhas ao invés do single entry, né? E veja que aqui a gente tem a capacidade de mudar, né? A gente pode, se a gente identificar que ele não viu direito, né? Não entendeu, ou eu quero mudar agora o tipo desse campo, posso fazê-lo, né? Então, eu vou chamar isso aqui de curso. Cursos. Veja que a gente tem a capacidade de escolher entre os vários temas que a ferramenta tem, né? Então, eu poderia estar escolhendo aqui, mas depois eu mostro como é que a gente muda isso também. E vou pedir para ele criar. Bom, para acelerar aqui o processo, a gente vê que a gente tem, então, a nossa aplicação de cursos pronta, né? Sendo que a gente já pode visualizar o que ele fez. Então, eu posso entrar aqui na primeira tabzinha, né? Que era aquela de cursos, e veja que ele identificou, como eu falei, os tipos dos campos, ele colocou aqui tudo enfileiradinho, e eu posso até criar um curso novo, né? Então, se eu quiser aqui, eu posso criar um curso novo, tá? Mas não vou fazer isso agora, não. Porque eu quero mudar um pouco essa identidade visual, né? Eu quero melhorar um pouco como essa aparência, né, da nossa aplicação. E outra coisa que eu posso fazer também é visualizar os dados. Então, outra coisa interessante quando a gente vê essa questão da importação da planilha que a gente fez aqui, é que ele não só trouxe a estrutura, né, das colunas ali, dos tipos, como ele também trouxe... Cadê? Cadê aqui? Deixa eu ver... Tá. Ele trouxe também os dados, né, que estavam lá na nossa planilha, né? Então, você vê que a gente tinha lá 9, né, entradas dentro da planilha, e agora a gente tem todas elas aqui. Como eu falei, a gente pode criar um registro novo, né? Inclusive, eu posso fazer por aqui. Você dá um launch, ele já abre de novo aquele formulário que eu acabei de mostrar. Tá? Posso até criar, então, só para a gente testar. Então, vou botar aqui, LIP 01, tá? A data que a gente vai botar aqui, ele vai começar às 8 da manhã, vai custar aqui 120 estalecas, vai ser em Miami. E olha só que interessante que eu não comentei, né? Lembra que eu falei do campo multi-entrada, né? Então, aliás, o Select One, né? Então, a gente tem aqui a opção de escolher um daqueles valores que estava lá, né? Então, ele identificou que, como se repete, é um campo que a gente pode repetir a entrada, né? Vou botar aqui que podemos ter 20 pessoas aqui. Então, LIP base. Tá? Então, eu submeti isso. Se a gente olhar agora a tabela de novo, está lá. Então,
botar aqui o nosso curso, né? Vai acontecer dia 2 de maio, e LIP básico. Uma coisa interessante a gente ver aqui também é que nessa tabzinha aqui de resumo, ele identifica, né, a nossa solução identifica várias das informações que estão dentro da planilha e tenta plotar, né, os gráficos que são mais relevantes, né, ou seja, o que dá para plotar aqui, né. Então, por exemplo, o número do curso para a gente não é interessante, né, mas ele fez. Custo, a gente pode, né, mensurar ou identificar aqui quais são os cursos mais caros, né, no nosso catálogo. A gente pode visualizar aonde são as localizações que tem mais cursos, né? E a gente pode estar sempre trocando aqui entre o gráfico de pizza e o gráfico de barra. A gente pode ver quais são os instrutores que têm mais cursos, né? Então a gente está vendo aí que a Mary e o Martin aqui são os que estão dando mais curso. Capacidade, então de repente a gente pode ver quais são as salas né, com maior capacidade, enfim, pode ter uma razão para isso. E aí o que é interessante é que a gente pode compartilhar isso, né? Aliás, eu não comentei, mas essa tabzinha aqui de respostas e a parte de resumo, elas são páginas que são visualizadas pelo dono da aplicação. Ou seja, eu criei agora essa aplicação, mesmo eu sendo o Citizen Developer, né? Eu sou o dono dessa aplicação. Então, eu criei essa aplicação, eu posso ver essas duas páginas. Mas, se eu quiser compartilhar isso com outras pessoas, né, eu posso dar permissão para elas e eu posso compartilhar. Né? E eu posso compartilhar essa página inteira, né, e eu posso enviar esse link aqui, até por e-mail aqui, ou eu posso fazer, igual a gente faz com um vídeo do YouTube, né, botar embedded em alguma página, um portal, um website, enfim, um iframe aqui, que vai trazer essa página inteira. Mas eu não gostaria de todos esses gráficos, não são todos relevantes, eu preciso fazer um dashboard executivo que vai conter só o custo, né, e os instrutores, né, que mais fazem curso. Então, a gente também tem essa opção de compartilhar individualmente cada gráfico. Tá? Então, a gente pode colocar dentro lá da solução uma visualização, né, customizada, esse gráfico especificamente, né? E aí ele vai ter só esse gráfico aqui na outra página, tá bom? E também é interessante que a gente pode estar sempre criando aqui filtros, tá? Então, eu posso criar filtros por exemplo, estrutura. Eu quero ver todos os valores aqui desse dashboard que são referentes a Mary Jones, por exemplo, que é uma das estruturas que eu sei que tem aqui. Então, assim a gente vai filtrar. Então, eu vejo que são esses cursos aqui, né? O custo dos cursos que ela ministra, as localizações, né? Onde ela está sempre indo, aqui é ela mesma, né? E as salas, né? Que ela faz parte. Ou seja, são valores que ele identificou dentro da planilha que dá para fazer, né, gráficos automaticamente. Ok? Depois eu vou mostrar, quando a gente começar a editar um pouco mais essa aplicação, como é que a gente pode visualizar isso aqui, né, permitir que o usuário final, né, visualize esses dados também e nos ajude a entender ou interagir melhor com a aplicação. Ok? Bom, então vamos voltar ali na aplicação. Esse é o curso. Eu vou, então, editar. Eu quero editar essa aplicação. Vejam que a estrutura que né, a gente viu lá está aqui. E a gente pode começar a melhorar, né? Mesmo o Citizen Developer, ele tem a capacidade, com essa ferramenta que a gente fala que é o EasyWig, né? What you see is what you get, permite que o usuário, através do clique, do drag and drop aqui do mouse, crie, né, uma identidade visual um pouco mais bonitinha, né, por exemplo. Então, a gente pode estar criando aqui uma estrutura um pouco mais, digamos, palatável, né? Então, vou expandir isso aqui. Aqui eu vou botar um logo, uma imagem, a gente pode subir. Veja que tudo isso sem programação, a gente fala que é low code, né? Low code, no code. Então, deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha aqui boa. Posso botar essa aqui. Ela é grande, mas a gente pode formatar ela para ficar menor. Vou botar aqui 100. Então, são os cursos. A gente quer que seja
Então, aqui um títulozinho para esse formulário, que é cadastro de curso. Então, aqui é onde alguém vai estar cadastrando novos cursos. A gente tem toda a capacidade de rich text aqui na nossa ferramenta. E eu posso melhorar um pouquinho também esse visual aqui para ficar um pouquinho mais ajustado. A gente trabalha aqui com esse conceito, né, de colunas e linhas, né? Uma coisa bem comum para todos os usuários que estão acostumados, principalmente com planilhas, né? Então, a gente pode juntar esses dois valores aqui, que são bem parecidos, né? A capacidade eu vou botar aqui para cima, a descrição. E aí, vejam que interessante também, a gente pode, né? Fiz aqui, expandir, já que esse campo aqui é maior, né? A gente pode estar adicionando outros campos, outros widgets, tem coisas aqui que são bem específicas, como, por exemplo, o campo de e-mail. Então, eu não preciso criar um código para validar a entrada de um e-mail, né? Então, de repente, o curso tem ali um endereçamento de e-mail que as pessoas possam estar se comunicando para tirar dúvidas, né? Então, tem vários campos aqui que podem ser utilizados, que são bem especializados, né? E todos os campos ou widgets, que a gente chama, tem essa caixinha de propriedades aqui à direita. Nessas caixinhas aqui, a gente pode definir algumas informações de layout, né? Informações de, por exemplo, aqui eu posso botar informe o número do curso. Então, você vê que quando o usuário for digitar, né, a gente tem ali o que a gente chama de placeholder, né? Ou seja, indica para o usuário o que ele tem que fazer. Se de repente tem algum valor, né, algum campo que seja obrigatório, é muito simples para o usuário, né, o Citizen Developer, configurar isso, basta ele selecionar essa caixinha e isso torna o campo obrigatório, tá? Ele não pode salvar sem que isso seja preenchido. Outra coisa muito legal que a gente pode fazer é também regras, né? Então, por exemplo, enquanto alguém não preenche, né, o usuário não preenche o número do curso, eu não quero mostrar as opções de data, hora. Então, aqui eu só vou mostrar esse campo, né, caso o número do curso, aqui no caso tenha um valor, né? Então, quando tiver um valor, eu posso visualizar esse dado, né? Veja que eu tinha várias opções, né? Então, maior igual a quê? Então, pode ser um valor de preenchimento, né? O nome do usuário, tá? Uma outra informação. Pode ser igual a um valor fixo ou um valor de um outro item, né? Então, aqui dá para fazer muitas regras, como eu falei. É um usuário de negócio que conhece a lógica, né, do preenchimento dessa aplicação aqui. Tá? Então, vou fazer só isso aqui para servir de exemplo. Outra coisa interessante é que você vê, a gente tem, como eu falei, os tipos, né, dos dados, né, como esse aqui, um campo moeda, né, a gente pode estar setando, né, a formatação que a gente quer para isso, né? A mesma coisa para um campo que é numérico, então posso definir, né, que a capacidade não pode ser menor do que, sei lá, 5, porque eu sei que minha menor sala é 5, mas eu sei também que a minha maior sala tem capacidade de 25. Então, ninguém pode escolher valores maiores do que isso, né? Só um exemplo. Lembra do campo Select One, né? Ou Selecione um. Então, da onde agora eu posso, como eu posso mexer nesses valores? Então, aqui à direita a gente consegue ver os valores que foram importados da planilha e eu posso adicionar novos valores, né? Então, posso botar aqui São Paulo como uma nova cidade, tá? Ou eu poderia importar, então, imagina o seguinte, eu tenho uma lista num arquivo texto ou num outro Excel, eu quero trazer para cá, eu posso fazer um copy and paste da lista, tá, para cá, e importar. Ou também, se eu tiver, e aí é um pouquinho mais avançado, óbvio, se eu tiver esses dados vindo de um outro sistema, de uma API REST ou de um banco de dados, a gente pode importar isso através de um evento, tá? Então, quando a gente mostrar esse campo, eu vou chamando um serviço
E aí eu não vou entrar a fundo aqui, porque o objetivo nosso é ser simples, tá? Mas só mostrar para vocês que a partir do momento que o Citizen Developer, quando ele termina de criar uma aplicação, ele necessita, né, de uma coisa mais robusta, uma coisa mais avançada, a ponte que a gente tem, né, da nossa solução de MXDX, que é a gente ter uma pessoa de TI, né, engajando aqui com o Citizen Developer e provendo essa integração aqui para ele. Ele vai selecionar essa opção aqui e vai trazer todos os dados que ele quer preencher essa lista. Tá? Bom, acho que aqui tá bom. A gente já pode visualizar como é que fica essa página. Então, a gente tem sempre a opção de fazer um preview das nossas alterações. Veja que ficou bonitinho. Olha só que interessante. Eu saí do campo, ele diz que esse é um campo que é necessário. Lembra que eu botei uma regra aqui para data, né? Então, se eu não tenho preenchimento desse campo aqui, eu não vejo a data, eu poderia ter feito para todos os campos, né? Mas agora eu posso preencher aqui um número do curso, por exemplo, 11. Agora a data aparece, né? Ou seja, sem codificação nenhuma, a gente consegue dar recursos avançados para o usuário que está desenvolvendo isso aqui sem conhecimento técnico, né? Ok? A capacidade, né, foi que eu mexi também, né? Se eu botar 0 aqui, veja que ele fala, né? Que é de 5 a 25. Já me perguntaram, essas validações, essas informações aqui podem ser customizadas, né? Inclusive, a gente está vendo tudo aqui em inglês, simplesmente porque meu browser está em inglês, tá? Eu fiz uma apresentação recentemente aqui e eu usei na linguagem em inglês, tá? Mas se a gente alterar aqui, agora acho que a gente já pode, então, atualizar. É claro que os textos aqui vieram da planilha, né? A planilha estava em inglês, a gente pode alterar, mas imagino que, deixa eu ver se... ainda não atualizou, talvez tenha que fazer um refresh. Deixa eu ver. Deixa eu salvar primeiro. Permanecer, salvar essas alterações, né? De repente, agora dando um refresh, a gente consegue ver. Não, acho que não sei se eu mudei a coisa certa aqui, não. Agora já está aqui, configurações. Idioma. Eu não sei se eu mudei no lugar certo, né? Às vezes tem isso. Idioma preferido. Acho que é esse aqui. Acho que era isso. Pronto. Então, a nossa solução está toda em português agora. Uma coisa a se observar é que se a gente não implementar, tá, essas alterações, ela não vai refletir para o usuário final. Tá? Então, a aplicação está no ar, as pessoas podem continuar enviando novos cursos ali, mas a nova interface ali, a nova identidade visual que a gente criou, só vai estar valendo a partir do momento que a gente implementar. Então, o bom disso é que a gente tem zero downtime, né? Então, a aplicação está executando e a gente pode visualizar. Agora, provavelmente, o erro vai aparecer. Não. Deve ter que configurar mais alguma coisa ali. Acho que até já sei. Eu até posso falar disso. Vamos voltar lá para editar. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui de opções que a gente tem na aplicação. Então, uma das coisas que a gente pode ver é aqui embaixo, as configurações. Então, ó, aqui também, ó, eu tenho a configuração da linguagem do aplicativo. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não achei a nossa opção aqui. Então, vou deixar... não, porque acho que tem inglês, é isso. É isso mesmo. Tá bom. Aqui a gente pode visualizar a seção de arquivos. Então, todos os arquivos que a gente
precisar e fizer upload para a ferramenta, eles vão estar aqui. E isso é muito bom, porque se a gente reutilizar esse arquivo, ele vai mostrar quantas vezes ele está sendo utilizado, e se a gente atualizar, ele vai atualizar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? A gente tem a questão do estilo. Então, lembra que eu falei que a gente podia escolher um estilo, mas a gente também pode criar e editar os estilos que tem disponíveis. Se a gente olhar aqui, deixa eu fechar aqui. Se a gente olhar aqui à direita, a gente vê os estilos, como é que eles são. Né? Eu posso escolher um deles. Ou também eu posso customizar. Então, quando eu customizo, eu estou criando um tema novo, né, baseado nesse que eu estava vendo agora. E aí eu posso definir várias opções aqui, como cor de fundo, imagem de fundo, fontes, né, como é que eu quero que os botões apareçam. Então, por exemplo, aqui, né, tem os botões. Se eu quiser mudar o fundo desse botão aqui, por exemplo, né, escolher aqui um verde. Né? Então, você vê que a gente já vai visualizando aqui como é que fica a fonte. Ficou legal, mas eu preciso que seja um pouco mais claro, né, para parecer melhor. Tamanho, tudo da família. Então, aqui a gente pode fazer realmente muitas edições, tá? Mas se mesmo assim não ficar legal, a gente ainda pode subir um CSS customizado, tá? Então, aqui, de novo, são recursos avançados que provavelmente um técnico, né, alguém de TI com conhecimento de style sheet, né, HTML, vai estar ajudando o Citizen Developer a fazer essas edições, tá? Mas está aqui disponível. E a gente pode salvar e visualizar nossa aplicação desse jeito agora. Então, o que eu queria fazer agora é criar uma página. Lembra que eu falei que tinha ali a opção de visualizar os dados, mas só o dono, né, do aplicativo vê? Então, vamos criar uma página agora. Então, qual é a diferença de página para formulários? Formulários é quando a gente tem entrada de dados, né? Aqui, simplesmente, a gente quer mostrar alguma coisa. Então, eu vou reaproveitar aquela imagem, lembra? Então, eu não preciso subir outra imagem. Vou reaproveitar a mesma imagem para ter até uma consistência aqui no logo. Botar aqui uma caixinha de texto. Então, botar aqui catálogo de cursos. Título 1. Você vê que está tudo em português agora, né? Mudou. Já fica mais amigável aqui para os nossos olhos. E aí o que eu vou fazer é utilizar um widget especializado, que é o de guias... Não, mentira. Desculpa. De grade de dados. Tá? Esse grade de dados vai identificar todos os formulários que eu tenho criado na minha aplicação, por exemplo, aqui o cursos, e eu posso visualizar quais são as colunas lá que eu quero botar nessa grade, né? Então, curso, o título, a data que vai acontecer, e de repente a localização, o instrutor, né? Avançar. Aqui a gente pode reordenar. Eu posso criar filtros, eu vou criar já, tá? Mas eu já posso visualizar como é que vai ficar a nossa grade, né? Como é que eu faço para criar um filtro? Então, eu posso criar aqui um widget de entrada única, que vai ser um filtro, né? Um filtro sobre, de repente, o instrutor. Então, quando o usuário digitar o nome do instrutor, por exemplo, eu vou visualizar só os cursos daquele instrutor. Tá? Pode ser pelo título ou qualquer outra coisa. Tá? Aí a gente tem que voltar aqui na definição da grade. E a gente vai dizer que a gente vai utilizar um filtro que vai ser sob o campo instrutor. Quando ele for igual a um valor fixo, não, vai ser um outro campo, que vai ser um instrutor. Então, quando o instrutor da tabela for igual ao instrutor daquele campo, a gente vai visualizar o filtro. A gente vai executar o filtro, né? Melhor dizendo. Legal? Então, vamos visualizar como é que está ficando isso? Vou sair aqui de novo. Lembra que a gente tem que implementar, senão não vai estar valendo, né? Nossas alterações. Atualizar o aplicativo. A partir desse momento, todo mundo vai visualizar o formulário como ele é agora. E aí eu posso ativar, por exemplo, a página. Acabei não dando um nome bonitinho, mas a página que tem o dashboard, né? Então,
aqui está o catálogo de cursos. Então, a gente visualiza, né, de uma maneira mais customizada, mais bonitinha, com paginação. A gente pode aumentar aqui para 20 para ver todos, né? E aí a gente pode testar nosso filtro. Eu sei que tem a Mary Jones, por exemplo, né? E aí estão aqui só os cursos que a Mary Jones ministra, né? Então, se eu olhar aqui um deles, a gente vai visualizar ali com aquelas alterações, né? Já com verdinho, né? Bonitinho. Agora, olha que interessante que seria se a gente pudesse, né, aumentar aqui a capacidade, né, dessa solução de coleta de informações e de catálogo de cursos, né? Porque uma vez que alguém criou um curso novo, esse curso vai aparecer no catálogo, mas eu não necessariamente quero isso, né? De repente eu quero que esse curso novo ele tenha que ser aprovado antes de aparecer naquele nosso dashboard, né? Então, vamos fazer aqui nossa última edição, que é para colocar agora uma capacidade de fluxo de negócio. Tá? Então, esse fluxo de negócio, ou fluxo de trabalho, né? Ele é uma construção visual aqui, com essas caixinhas, onde eu vejo o início, né? Eu tenho aqui o enviar, agora vai ser enviar, né? Para aprovação. Eu tenho aqui os em revisão, né? E o que o usuário pode fazer, né? Atualizar ou, né? Vamos botar aqui uma outra ação que vai ser o quê? Aprovar, né? Aprovar. Se ele aprovar, vai para o estágio. Opa. Aprovado. Eu vou fazer uma coisa bem simples, tá, pessoal? Ou botar uma outra ação aqui que tem que ser o quê? O rejeitar, né? Só que ele não vem para cá. Quando eu rejeito, ele vai voltar para o em revisão, para que o usuário que criou, né, ele possa atualizar, né? Legal? Então, acho que é isso. Assim, e uma coisa interessante se aquele formulário for rejeitado, a gente pode criar ações, tá? Atividades. Tá? Em qualquer estágio, ação aqui, a gente tem atividades que podem ser chamar um serviço, designar um usuário, caso, né, a gente tenha um aprovador dinâmico, uma aprovação dinâmica, e enviar e-mail. Isso aqui é fantástico, porque a gente pode enviar um e-mail para o usuário, e aí olha que interessante, a gente pode utilizar campos do formulário para preencher isso aqui automaticamente. Então, assunto, a gente pode botar aqui curso. E aí eu vou inserir aqui o título que foi preenchido do curso. Tá? Foi rejeitado. Então, caro, né? E aí eu posso botar aqui o nome do instrutor. Cadê? Por exemplo, né? Seu curso foi rejeitado, né? Blá, 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 blá. Ou seja, eu posso definir aqui um corpo de e-mail, como vocês estão vendo aqui, bem customizado, né? Rich text, com imagem, com a capacidade de colocar anexos, se for o caso, tá? E isso vai ser disparado toda vez que for rejeitado ali a nossa atividade, tá? Eu vou só excluir essa atividade porque eu acho que a configuração de e-mail aqui nesse ambiente não está funcionando, tá? Deixa eu ver aqui que não sei se alguém botou. Tá. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? A questão da visibilidade. Então, quem pode fazer o quê em cada nível, né? Então, por exemplo, quando ele estiver em aprovação, né, em revisão, eu não quero, por exemplo, que... vamos ver.
de repente, não sei, o custo, né? O custo seja visualizado, né? Ou o custo já está bom, né? E quando ele foi aprovado, né? Finalmente aprovado, eu vou fechar o cadeadinho aqui, que significa que depois que ele tiver aprovado, ninguém mais pode editar, né? Ninguém mais pode alterar esse registro, né? Ele passa a ser uma coisa imutável, tá? E veja que eu estou fazendo isso tudo sem, né, codificação, né? O que mais que a gente pode fazer com relação a isso? A gente criou, então, um passo novo, que é um aprovador, né? Então, a gente pode designar funções, né, perfis de acesso dentro da minha aplicação. Então, um novo perfil aqui vai ser aprovador, tá? E aí, dentro de cada um desses perfis aqui, eu vou designar uma pessoa, por exemplo. Vou botar aqui Bruno, que vai ser um dos aprovadores aqui desse workflow, né? E dentro dos estágios, né, do fluxo, do workflow, quem é que pode iniciar, quem é que pode fazer uma revisão, né, ou aprovação. Então, o autor pode revisar e o aprovador pode ler também. Quem é que pode atualizar? O record owner pode atualizar, o aprovador não. Tá? E quando tiver aprovado, quem é que pode ler? De repente, eu vou deixar, né, todo mundo visualizar, porque vai estar agora no catálogo, finalmente. Né? Ok? Então, fechar, salvar, e a gente pode visualizar agora. Deixa eu só voltar aqui, acho que uma coisa interessante de a gente visualizar é lá na grade, colocar, por exemplo, aqui, colocar o estágio, né, para a gente visualizar em que passo que está do fluxo, tá? Fechar e salvar. Atualizar mais uma vez. Se a gente olhar a página com a grid, a gente vai visualizar, então, com os estágios, né? Todos eles em revisão. Então, posso agora entrar em um deles, né? Como eu sou aprovador, eu posso aprovar. Vou aprovar esse aqui e vou rejeitar esse segundo. Só para a gente ver como é que fica, né? Então, tá lá, aprovado e... Cadê o rejeitado? Deixa eu atualizar. Sim, o rejeitado eu não criei uma caixinha de rejeitado, né? Ele volta para a revisão, tá? Então, o aprovado eu posso visualizar e vocês vão ver que agora eu não posso mais editar os dados, né? Ou seja, não é mais alterável e eu não posso atualizar esse registro. Eu posso simplesmente imprimir, ou no caso agora, como eu deixei lá, a possibilidade de excluir. E eu posso voltar aqui agora, alterar algum dado, né, para poder ser aprovado e finalmente aprovar o registro com as alterações que foram feitas. Né? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar. Tá? É interessante a gente visualizar, tá? Essa capacidade da nossa solução de desenvolvimento, né, do Citizen Developer. Tá? Gostaria de agradecer a participação de todos e espero revê-los nas próximas sessões. Muito obrigado.